Olá, bom dia, graça e paz. Hoje vamos estudar o tópico da segunda-feira, ordenança. Pergunta da letra A: qual é o papel dos anciões e como devemos tratá-los? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, e o verso 1 ao 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, o papel dos anciãos é cuidar da igreja. São pessoas mais velhas que têm experiência e que todos devem respeitá-los e amá-los, e também se sujeitar a eles. Pergunta da letra B. Descreva o processo de ordenação e explique quando é apropriado. Atos capítulo 6, verso 1 ao 3 e 6 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Então, a gente vê um caso que houve uma ordenância, escolheram homens para resolverem uma situação que tinha acontecido. Nesse caso aqui, que foi os gregos, que eles murmuravam contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. Então, eles convocaram a multidão dos discípulos e eles disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Ou seja, não era certo que eles deixassem de pregar o evangelho para cuidar de outra situação. Então, o dever deles era pregar o evangelho. Então, eles deveriam escolher homens para resolver essa outra situação que tinha acontecido, porque aí o que fizeram? Reuniram pessoas, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, homens de boa reputação, e ordenaram eles, levaram até os discípulos. Eles puseram as mãos sobre eles, oraram e apresentaram. E eles foram apresentados aos apóstolos, e os apóstolos ordenaram ele para resolver essa situação, para essa outra obra. Então, para resolver essa situação que tinha acontecido entre eles. Então, assim, tem alguns casos que é apropriado ordenar homens para que eles não sobrecarreguem os ministros, os pastores. Então, assim, cada um deve ajudar o outro, para que não sobrecarregue. Então, cada um, por exemplo, os pastores ordenam outros pastores para cuidar de outras igrejas, porque se ele sozinho fica cuidando de várias igrejas, ele fica sobrecarregado. Então, eles dividem as tarefas, um cuida de uma igreja, um cuida de outro, e assim as coisas fluem. Aqui na notinha, no primeiro parágrafo, diz assim: quando o homem deve receber responsabilidades, a questão não é porque ele é eloquente, fala bem, ou é rico, tem posições, não. Mas se é honesto, pela honestidade, se ele é fiel e dedicado a Deus. Por isso, seja lá quais forem suas realizações, ele é totalmente incapaz para qualquer posição de confiança sem essas qualidades. Então, ele pode ser rico, pode falar bem, pode ter
posições, pode ter doutorado, mas se não são pessoas honestas, fiéis, pessoas que não estejam com capacidade para a obra de Deus, então, se eles não tiverem essas qualidades, eles não serão capazes de receber essa posição, de ser escolhidos, né? Então, há qualidades para escolher uma pessoa, tem que ter as qualidades para que elas possam exercer os cargos na igreja. Que o Senhor Deus abençoe a todos e brevemente voltaremos para mais uma lição com a graça do Senhor Jesus.